Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 503. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. Gibson, é verdade que você já começou o movimento Fora Pedro Raul, já que a Gaviões não embarca nessa onda, ela só fala fora Osmar Stabile, fora Armando Mendonça. Pô, como assim já começou esse movimento? Tem 2 anos já, bicho. Já fez aniversário o movimento. Mas agora tá ganhando mais adeptos, não? Ah, sempre teve, né? Que de vez em quando ele vai lá fazer alguma coisinha, todo mundo fala, mas de repente, olha lá, vai que. Não, mas não é, vai que. E você, Ana, você acha que já tá na hora da gente fazer também um abaixo-assinado, que tem a Safiel já, e mandar um fora Pedro Raul? Acho que sim, acho que já passou da hora. Não é tão grave, né, quanto esses outros problemas que você tá falando. Acho que esses outros problemas são mais graves, mas é um problema que o Corinthians tem. A centroavância ali é um problema que tem que resolver ali dentro de campo, que tá difícil. Hoje, eu diria que eu não vi ele encostando na bola hoje, assim. Hoje foi nulo. E eu ouvi dizer, Dudu, que você tá com o ombro doendo justamente de ficar levantando cartaz lá na frente do CT. Fora Pedro Raul, é verdade ou não? De tantos problemas que a gente tem lá, infelizmente Pedro Raul ainda não é dos maiores, né? Mas ele está se tornando não vou falar grave como os outros que a gente tem lá, né? Pedro Raul tem que começar a melhorar para se ajudar. E de repente ele se ajudando, ele consegue ser ruim. Bom, estamos gravando esse podcast, fazendo a live, logo depois do jogo, na derrota do Corinthians. 2-1 para o Curitiba, nosso gol marcado pelo Ranieri. Hoje no Brasileiro estamos em 10º lugar, 32 pontos, né? Já são 2 partidas do Brasileiro que a gente não pontua, não é isso? E no meio de semana tivemos um jogo da Libertadores emocionante lá, enfim, com o gol do Bidon. Vamos falar mais daqui a pouco, mas já que acabou de acabar essa partida e tá todo mundo louco para falar bem do Pedro Raul, vamos começar então com esse jogo de Curitiba, Ana. Como é que você achou do jogo? Corinthians bastante desfalcado, né, por desgaste, enfim, muitos titulares não estavam lá, mas eu achei que o time no papel deveria jogar mais do que jogou. Eu não achei que o time jogou mal, assim, eu acho que o time vem na mesma toada de dominar as partidas, mas nós vamos cair na mesma história. Falta alguém para finalizar ali a questão, a bola. A questão é o ataque, né? Domina, cria, mas não tem ninguém ali para fazer o gol. Esse é o problema, né? O Caio César quer ir sozinho, porque ele olha pro lado, tem o Pedro Raul, ele pensa, não vou passar essa bola pro Pedro Raul. Você cruza a bola por baixo, por cima, nada, ele chega. O problema não acho que seja o time, eu acho que o time se portou bem, deu umas vaciladas, mas o time do Coritiba também deu umas vaciladas. O problema é que eles souberam aproveitar e a gente não aproveitou as oportunidades. Para mim era um jogo para empate, o Coritiba não foi superior a gente, nós tivemos mais posse de bola, mais rondando a grande área deles, eles tiveram 2 estocadas, falta pra gente atacante. A entrada do Memphis melhorou, mas sozinho não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que o Caride e o Bidon estavam ajudando ele bem, a hora que ele tirou, aí que a vaca foi pro brejo mesmo. Então acho que falta o atacante. O Corinthians está sentindo falta do Yuri Alberto, estava sentindo falta do Memphis, está sentindo falta do Garro. Falta isso pro Corinthians melhorar. Eu acho que a postura tá boa, não é um jogo desagradável, não é um jogo que o Corinthians, nossa, não jogou, não quis jogar, não é isso. Mas falta alguém para fazer gol ali. E você, Dudu, como é que você viu essa partida que terminou agora há pouco? Eu acho que a Ana foi muito feliz no que ela falou. Eu vi o Corinthians que não jogou assim tão mal, mas o Coritiba soube aproveitar as oportunidades. Eu acho que eles marcaram bem nossa válvula, que era o Caio César. Eles deixam o Pedro Raul solto. O Pedro Raul não tá numa fase boa, né, desde que veio pro Corinthians, vamos falar assim, então não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um pivô. O Corinthians sente falta desse jogo mais rápido, né, quando tem o Yuri Alberto. O gol determinou um pouco, acho que o Cauê acabou tendo uma falha assim nesse primeiro gol. É uma pena, porque é um pouco o que o Gibson fala. Eu acho que o Corinthians perdeu a oportunidade domingo passado de ganhar de um time reserva do Cruzeiro,
E hoje também era um adversário que dava para buscar pontos, pelo menos, né? Então o Corinthians perdeu oportunidade nessas 2 partidas aí. A gente precisa voltar a pontuar para poder ficar mais tranquilo também no campeonato, brigar pela parte de cima. Então, a gente estava jogando essa partida, né? Sem o Neneca, sem o Bidu, sem o Mateuzinho, sem o Garro, sem o Yuri Alberto. O André também não, enfim, ainda não está disponível. Esperamos aí que essa semana tenha um pouco de novidade na posição do Yuri Alberto e do André, né? O Zaca e o Kaique estão fazendo aquela operação, enfim, já são desfalques faz tempo, e o Vitinho, ninguém nem quer saber se o Vitinho vai jogar e quando que ele vai jogar, né? Ninguém tá preocupado com isso. Gibson, fala da partida de hoje. É um time manco, né? Só que não é pro lado, é pra frente, né? Não tem frente, né? Você vê, um time banguela, né? É um time banguela. Nossa defesa melhorou bastante, né? Nos últimos tempos. Porque todo mundo até brinca que não é geralmente uma característica dos times do Diniz, mas enfim. Agora é um time que não morde ninguém na frente, né? Não agride pra valer, né? Mas chega sem pressão. A gente tá sem nenhum centroavante, né? O Pedro Raul não dá pra contar com ele, porque... Na boa, a gente jogou melhor, você vê, quando a gente teve um jogador expulso, né? Podemos falar sobre isso depois, outra partida, mas a gente jogou melhor com 10 sem ele. Então, assim, ele atrapalha quando ele tá em campo. Nem que ele não ajuda, ele atrapalha, né? O Yuri, mesmo quando ele tá na fase ruim dele, que ele erra uns gols feito, ele dá muito mais trabalho pro adversário. Ele abre muito mais espaço ali na frente. Né? Ele causa mais conflito pro adversário. Então é uma pena, porque... Você vê, semana passada a gente já deixou de ganhar 3 pontos contra o Cruzeiro. Hoje contra o Curitiba eram 2 adversários diretos, eram 2 jogos de 6 pontos pra gente. Agora o time tá desfalcado, tem essas, né? É uma coisa de momento. Enfim, a gente tava também, obviamente, sem o Hugo, sem os laterais. Tudo isso pesa no time. Os replacements não são à altura dos titulares. Eu até acho que o Milan não foi mal hoje, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que não é igual o Mateuzinho, né? Então, difícil. Eu ia falar exatamente dos laterais, Gibson. Eu acho que a gente precisa... Enfim, a gente tá falando disso faz tempo, né? Precisa de laterais reservas que incomodem mais. Tanto para os titulares também, para serem pressionados, quanto os nossos adversários quando a gente tem que recorrer ao banco, né? Eu até gosto mais do Milans do que do Andileri. Eu acho que, se a gente for olhar para a direita, a gente tem... Eu acho que a dupla Mateuzinho e Milans é melhor do que a dupla Bidu e Angileri. E no ataque... tá me dando uma raiva desgraçada do Caio César. A gente elogiou muito o Caio César aqui um tempo atrás e já faz algumas partidas que ele cisca e não pega fogo, né? Se desdobra bastante na defesa, ajuda muito o time de outras maneiras, mas no ataque que a gente tá precisando, a gente, enfim, do Pedro Raul já cansei de falar aqui, já abriu o podcast falando mal dele aqui, não precisou repetir, né? Mas o Caio César também tá deixando a desejar nesse sentido. Agora, claramente, as 2 partidas essas 2 últimas rodadas aí do Brasileiro foram prejudicadas pela Libertadores, né? O Corinthians se dedicou e jogou muito mais nas partidas da Libertadores do que nas partidas do Brasileiro. Ainda que não tenha jogado terrivelmente mal nessas 2 partidas, né? Acho que a gente já viu times... até recentes do Corinthians, com um descaso e com uma má vontade em competições que já não tem chance e tal, que não é o caso do time hoje do time do Diniz, né? Então, eu faço essa ressalva. Mas o que a gente viu na Libertadores foi diferente, e é isso que a gente vai começar a falar agora, né? Estamos classificados na Libertadores, né? Depois da vitória de 1-0 contra o Rosário Central, o gol do Bidon, ali um passe do Memphis Depay, que tinha entrado há pouco, renovado uns dias antes e entrado em campo uns minutos antes. Ganhamos, Ana, estamos classificados. O que você pode falar da partida do meio da semana? Já estou mudando de assunto também para a gente passar para frente essa história de... Vamos falar vamos falar de coisa boa, né? É TechPix. Olha, se você pegar o desempenho do time, né? Ele não foi tão superior quanto foi de hoje, né? A gente teve alguns lances de ataque, um outro chute, mas... Não foi um jogo que a gente criou muito mais do que hoje, ou foi um jogo mais aguerrido, um jogo mais combatido, um jogo que todo mundo estava botando o pé, estava com mais, não vou falar vontade, mas mais Libertadores mesmo, aquele negócio de chuta para um lado, bate pro outro, não sei o quê. Mas criação mesmo não teve, né, mais do que hoje.
Foi um jogo de Libertadores, um jogo que o Corinthians venceu na garra, venceu na raça. Na torcida eu também acho que fez bastante diferença na hora lá. Mas não foi um jogo bonito de se ver, né? A gente teve uma expulsão ali e eu acho que o Ranieri foi infantil nesse lance. Eu acho que ele não deveria ter sido ido daquela maneira. Poderia ter prejudicado o Corinthians, a gente teve sorte que não prejudicou. E acabou fazendo um gol ali no lance do Memphis, porque ele é diferente. Não adianta a gente falar, mas ele não vale... Tudo bem, mas o contrato foi feito errado. Mas que ele é um nível superior a Caio César, 2 níveis superior a Pedro Raul, um nível superior do que Lingard, não tem jeito. Se não tivesse renovado com ele, nada contra, mas ia entrar o Guinegão, provavelmente. Será que ele ia resolver? Né? Não tá resolvendo. Então, assim... A gente sabe que o cara custou bastante dinheiro, mas, assim, ele também não é chinelinho. Ele entra nos jogos e tenta jogar. E, graças a Deus, ele teve ali a felicidade de bater bem na bola ali, o Bidão botar o pé e a gente tá classificado. E você, Dudu, como é que viu a partida? Gostou do Coringão no meio da semana? Libertadores meio MMA mesmo, né? Chute e pancadaria começou. Eu acho que o Corinthians passou, né? Legal, foi ótimo isso. Mas ainda precisa aprender a jogar, né? Ou precisa ter certas malícias, porque o juiz deixou muito o jogo correr, não aplicou as regras, o Corinthians cai nisso. Foi uma expulsão boba, né? Mas o Corinthians precisa ter um pouco mais dessa malícia, porque todo jogo a gente está tendo um jogador expulso. E se a brincadeira é jogar com 10, acho que os caras estão levando muito a sério, né? Mas se o Pedro Raul são 9, é difícil, cara. Mas eu também acho que, assim, foi mais sofrido do que deveria em se tratando de ser o Rosário Central. Se acho que fosse um outro adversário desses até que passaram e o Corinthians tivesse um jogador expulso nos 2 jogos, acho que dificilmente hoje a gente estaria falando aqui da classificação. Até em função do próximo adversário que nós vamos falar daqui a pouco. Na minha visão, ele é mais difícil, também é o argentino, mas ele também é mais difícil que o Rosário. Então o Corinthians só precisa ter mais cabeça, ter mais saber jogar, ter mais malícia para que a gente possa, na próxima fase aí, ter menos sufoco, né? Mas foi bacana, assim, foi a vibração da torcida, o Gabriel Paulista se enfiou no meio da Gaviões lá, é diferente, mas acho que o Corinthians precisa começar a parar de tomar tanto susto assim. O importante foi passar. Foi o primeiro gol, se eu não me engano, em mata-mata da Libertadores desde 2018 também. Então a gente está quebrando alguns tabus aí. Vamos que vamos para essas quartas de finais e ter inteligência para saber jogar agora essa próxima eliminatória. E você, Gibson, como é que viu o jogo? O Bidon marcando gol, enfim, e expulsão do Ranieri. A gente passou na raça, né? Não foi na técnica, porque a técnica faltou. Ficamos um bom tempo ali com 10 em campo, que foi ruim. Foi bom que o Pedro Raul saiu, enfim, continuo dizendo, a gente joga melhor sem o Pedro Raul. A gente com 10 em campo, mas com o Memphis no lugar do Pedro Raul, jogou muito melhor. Agora, o que tá fazendo diferença mesmo nessa Libertadores pra gente, até por causa desses nossos inúmeros desfalques no ataque, é a nossa defesa. Ela tá segurando bem a onda. Então eu acho que a nossa defesa tá valendo mais, fazendo a gente passar mais de fase do que o ataque. Agora, voltando o Yuri Alberto, e agora o Memphis também já de volta, começa a mudar um pouquinho essa receita. E é a hora boa, porque agora afunilou. Faltam 8 times só disputando o título, né? Então vai afunilando. O Estudiantes com certeza vai ser mais casca do que o Rosário. E precisa fazer mais gol. Né? Não dá só pra ficar no empatinho e não tomar gol e arrastando. Tem que ir pra cima fazer. Então eu espero que ele volte logo pra resolver essa nossa ineficácia no ataque. Que ele volte numa boa fase também, né? Enfim, mas mesmo assim... Tem que fazer essa ressalva, né? Tem essa, né? Não, mas mesmo assim, como você também fez a ressalva, ele, numa má fase, é muito melhor do que o Pedro Raul numa boa fase. Que não existe. Eu acho que todo mundo joga melhor com ele em campo. Sei lá, o Garro joga melhor com ele em campo. O próprio Caio César joga melhor com ele em campo. Sim. Todo mundo joga melhor com ele em campo. E com o Pedro Raul, todo mundo joga pior. Assim, não tem jogo com o Pedro Raul. O Pedro Raul é o cemitério do... Já falei, é artilheiro de time rebaixado. É artilheiro que marca gol no contra-ataque, a defesa do adversário desarrumada, enfim. Ele não é artilheiro para time
grande. Enfim, mas falando do jogo do Corinthians na Libertadores, gostei demais do Bidon, não só pelo gol, mas a partida dele foi muito boa. Daqui a pouco vai ter convocação da seleção brasileira. Me surpreenderia se ele não estivesse lá. Se não estiver lá, me surpreenderia. Tem que levar o Bidon. Não é para jogar. Pode ser que não jogue, pode ser que leve para colocar o garoto, treinar com o pessoal e tal, enfim. Começar a olhar para o garoto de outro jeito. Gostei demais do Mateuzinho nessa partida. Ele tinha jogado muito mal na partida da ida. Eu achei que ele jogou mal na partida de ida fora de casa, e nessa ele jogou muito bem. Me surpreendeu muito o Carrijo também. No meio ali, o meio campo do Carrijo fazendo ali uma posição diferente. Enfim, a gente fez um fica e vaza um tempo atrás. O Carrijo foi meio que, tá final de carreira, vai acabar o contrato, vamos vazar com ele. Não sei, essa posição aí no meio que o Diniz está colocando ele, talvez, se ele continuar jogando bem, pode ser que até o final do ano a gente mude de ideia, né? Importante demais a gente ter passado. A gente enfrentou um adversário que tem características muito parecidas com a nossa, né? Quando eles vendem o artilheiro deles, foi pro Bahia, né, Dudu, que ele foi? Eles ficam banguela também lá, né? E era um time que só tinha levado um gol na Libertadores, até o gol do Bidon, que foi o segundo que eles levaram na Libertadores. Então eles também tinham como característica a defesa muito forte. Era um adversário difícil, o Corinthians passou, né? E agora, Dudu, temos na nossa frente o Estudiantes de La Plata, né? Um time argentino, né, Dudu? Exatamente, né? Se vocês entrarem no site do Estudiantes, eles colocam lá que é um clube que nasceu sobre a cultura do trabalho, do esforço e do sacrifício individual para o bem coletivo. Clube centenário também, fundado 4 de agosto de 1905, por um grupo de estudantes do Colégio Nacional. Então, tem uma raiz bem jovem, eles depois se juntaram com outros e aí fundiram o nome, aí, né, definiram o nome como Clube Estudiantes de La Plata. Eles jogam no estádio Jorge Luiz Hirsch, tem capacidade mais ou menos aí para 31 mil pessoas. O mascote deles é um leão. O principal rival é o Gimnasia Esgrima. Eles já são tetracampeões da Libertadores, né? Eles tiveram um tri, 68, 69, 70. O tetra eles ganharam em 2009, em cima do Cruzeiro no Mineirão, com o Verón. O Verón que hoje é presidente do time. Eles estão na Libertadores de 2026 porque eles ganharam o Clausura de 2025. Eles ficaram em segundo no grupo deles, né, da Libertadores, numa campanha com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? A única derrota deles foi para os Urubus. E nas oitavas de final, eles pegaram a Universidade Católica. Empataram em casa 1-1, mas ganharam fora de casa de 3-0. Eles costumam jogar no 4-2-3-1 e tem alguns jogadores que a gente viu até em Copa do Mundo lá, né? O goleiro deles é o Muslera, do Uruguai, tem o Lucas Alário, que já foi um atacante que jogou pelo River Plate, tem até o tal do Gabriel Neves, que já jogou aqui no Jardim Leonor. Então é um time bem cascudo, que a gente tem que tomar cuidado. E curiosamente, a gente até trouxe já essa informação, Corinthians e Estudiantes eles tinham se enfrentado 3 vezes só na história, mas em 3 amistosos. As primeiras partidas oficiais que eles se enfrentaram foram nas quartas de final da Sul-Americana de 2023. O Corinthians ganhou aqui de 1-0 com um gol do Gil. Acabamos tomando o gol lá 1-0 com 2 minutos do primeiro tempo, mas acabamos 50 passando... segundos. 50 segundos do primeiro tempo, não foi nem um minuto. Exatamente, né? Mas acabamos passando nos pênaltis para a semifinal daquela Sul-Americana. Agora tem esse confronto de novo. Não é a primeira vez que Corinthians e Estudiantes vão se enfrentar, mas no caso da Libertadores, sim. Então, também é um jogo complicado. Ainda não está definido as datas. A gente só sabe que o primeiro jogo é na Argentina e a decisão fica de novo para a Neoquímica Arena. E nessa partida da Sul-Americana, a curiosidade é que o Corinthians levou 4 bolas na trave no tempo normal. E nas cobranças de penalidades, eles cometeram mais 2 na trave. Então foram 6 bolas na trave que o Corinthians levou nessa disputa para sair com a classificação. E aí o Cássio ainda pegou uma penalidade. E a outra curiosidade é que o Rojas deu assistência para o Gil no gol da primeira partida. E depois bateu uma penalidade e fez ainda, né? E chegamos nas quartas de final, né? É a 6ª vez que o Corinthians chega
nas quartas de final da Libertadores. E eu tava olhando, meus amigos, a curiosidade também é que é a primeira vez que jogamos as quartas e não enfrentamos um time brasileiro. Porque em 96 jogamos contra o Grêmio, em 99 jogamos contra o Sem Mundial, em 2000 jogamos contra o Atlético Mineiro, em 2012 jogamos contra o Vasco, em 2022 jogamos contra os Urubus. Então, em todas as vezes que o Corinthians passou para as quartas de final da Libertadores, enfrentou o brasileiro. Dessa vez vai vir um time argentino na nossa frente, Ana. Eu até prefiro que seja um time argentino, vou ser sincero. Apesar deles fazerem a catimba, tudo, eu não tô falando que a gente vai ganhar, nada disso, mas a gente não... Sei lá, eu não gosto muito de pegar time brasileiro, prefiro pegar time argentino, acho que dá mais sorte pra gente. Pra mim tá bom assim, deixa assim, nós já vamos ter que pegar, eu acho que brasileiro na semifinal e na final, então eu acho que tá bom assim. Inclusive eu tava vendo essa semana um vídeo, tem um canal que às vezes eu vejo no YouTube de reacts de futebol, e os caras compilaram um monte de jornais desportivos, enfim, telejornais esportivos argentinos, e os caras estão absolutamente enlouquecidos que os brasileiros estão todos passando, né, os argentinos todos caindo, né, os caras falaram, pô, será que o Estudiantes vai segurar o Corinthians? Os caras falaram, acho que não sei o quê, porque o futebol brasileiro tá dominando a Libertadores há anos, os caras estão desesperados. Os caras estão mais preocupados com a gente do que a gente com eles. Claro que a gente tá preocupado com eles. A gente não é louco de entrar numa quarta de final sem se preocupar com o aniversário. Mas eles estão com mais medo da gente do que a gente deles, eu acho, viu? Vamos descobrir aí como é que vai ser essa disputa aí nas quartas de final pela Libertadores. Mas, enfim, ainda tem um tempo. E Ana, como foi a Semana das Brabas? Olha, foi uma semana sofrível, viu? Difícil, uma semana que acho que fazia tempo que a gente não enfrentava, assim, uma derrota tão acachapante quanto foi ontem, né? Uma derrota de 3-0, 3-1, né? A gente fez um gol de pênalti no final. O time não joga bem, o time tá espaçado, o time não tem organização. Acho que aquilo que a gente falou do Diniz, né? Que talvez ele tivesse que dar um passo, ele teve que dar no Corinthians um passo atrás, olhar para o elenco e falar, olha, eu não tenho um elenco que vai fazer 4 ou 5 gols por jogo, então eu preciso ajudar a defesa, porque nosso elenco está envelhecido. Não adianta ela botar o nosso elenco para correr os 90 minutos, a Zanotti correndo, a Tamires correndo. Então eu acho que ela teria que olhar para o elenco e falar, puxa, eu tenho um elenco mais envelhecido. Como é que eu posso fazer para priorizar certas jogadoras e mesmo assim montar um time competitivo, né? E isso não está acontecendo. Ela está simplesmente perdida, ela joga aberto todo o jogo e quer que as jogadoras corram o campo inteiro, que não temos conseguido. E infelizmente a gente perdeu para o Internacional, né? 3-0. Perdemos a primeira colocação no geral, na classificação, na última rodada, né? Então, se a gente jogar contra o time da Vila Sônia, né? Dependendo do que for acontecer, né? Se a gente for ganhando todas eles também, a gente não joga a última em casa. Mas pior do que isso é o desempenho. Eu não consegui entender. O time não entende o que ela quer, ela não entende o time. E eu acho que seria caso de uma mudança aí agora, antes que venha a Libertadores. Infelizmente não deu certo, isso acontece e bola pra frente. Eu não tenho acompanhado tão de perto assim o trabalho dela, não tenho conseguido acompanhar tanto as brabas quanto eu gostaria, mas eu também acho que ela tá prejudicada com a situação financeira, né? Eu acho que a parte financeira sempre foi muito equilibrada no feminino, né? As brabas recebiam mais em dia, enfim, o masculino a gente convive com um problema há mais tempo, as brabas, as coisas estavam mais corretas e agora começaram a sentir essa parte também, né, Ana? Olha, eu acho que pode até ser, tá? Mas você tem jogadoras ali, né, de seleção brasileira, você tem no meio de campo Duda Sampaio, você tem a Ana Vitória, você tem a Andressa Alves, você tem a Zanotti, você tem a Johnson, tem a Thaís Regina na zaga, a Lelê no gol. Era para o Corinthians ter um desempenho melhor, mesmo sem grandes contratações nesse meio de ano, né? A Jaqueline já chegou, Vicky Albuquerque. Então, quer dizer, não é que também, nossa, não temos ninguém. Nós temos, né? É que eu acho que o estilo de jogo que ela tenta implementar não casou com o estilo de jogo que esse elenco consegue fazer e consegue desempenhar no campo, né? Assim, se você pensar bem, o nosso elenco é para ser um dos principais, não tá abaixo dos principais. É que realmente não tá
não tá casando ali o técnico com a coisa. Com o Piscinato, a gente tinha resultado, mas não tinha um desempenho tão grande. Eu acho que essa foi A gente estava acostumado com o Arthur Elias e queria o mesmo desempenho, mas ainda vinha resultado. Agora dela não temos nem desempenho nem resultado, tá difícil. A Ana foi bem feliz no que ela falou, realmente. O jogo aí contra o Inter foi irreconhecível. Não perder o primeiro colocado, são coisas do futebol. A primeira colocação são coisas do futebol, né? O Corinthians acabou também pegando um adversário já mais difícil. Se você termina em primeiro, você ia pegar um adversário um pouco mais tranquilo, pelo que se desenhou no Campeonato Brasileiro. E a gente vê uma crescente, a gente sempre falou isso, né? Vê uma crescente dos outros times. Não sei se é um tempo, questão de mudança agora, que nem a Ana falou, mas acho que a Emily também não vai durar muito, não. A Emily precisa rever alguns conceitos, sim, porque o problema não é perder, né? A gente não dá para ganhar tudo, a gente estava acostumado, mas não dá para ganhar tudo. Mas realmente o jogo de ontem foi sofrível, foi horrível, assim, irreconhecível para quem estava acostumado não na última temporada, mas nos últimos anos, ver uma partida tão abaixo assim do Corinthians. Enfim, a gente chegou no final da novela do Memphis Depay, Gibson. Depois de anunciar que não ia renovar, depois de mandar o contrato querendo renovar, anunciar que não ia renovar, o Corinthians foi lá e renovou, porque o Core aprovou o contrato lá numa votação apertadíssima, mas aprovou o contrato do Memphis e o Osmar Stabile, que não precisava consultar o Core de maneira nenhuma, podia tomar a decisão por conta própria, inclusive podia ir contra a decisão do Core, voltou atrás do que ele tinha falado uma semana antes, que não tinha dinheiro, que era um absurdo, mas agora já estava dando e não tinha problema nenhum, enfim, voltou. O que você achou da história toda e do resultado final, Gibson? Olha, pra mim o que fica dessa história é, primeiro, o Osmar Stabile é um completo de um bundão, é um banana. Banana, Osmar Banana. Não deveria estar lá nem fudendo, né? Não tem o menor pulso pra tomar decisão. Além de pulso, assim, ele poderia mesmo tomar decisão errada. Ele fala, não vou renovar, foda-se. Não gosto. Tá, mas toma a decisão. Fala, não fica enrolando. O que ele fez foi muito feio. Assume, fala, não, eu não vou, não tem dinheiro. Ele ficou colocando um monte de coisinha pra ver se o cara dava pra trás, sabe? O cara não deu e ele ficou sem solução. Ele teve que assumir que ele não queria. Sendo que assim, financeiro tinha aprovado, o jurídico tinha aprovado, o marketing, todo mundo tinha aprovado. Era na mão dele, mas aí ele sentiu a pressão e não fazer merda. Mas se pelo menos ele tivesse culhão de tomar decisão, mesmo que é errada, mas nem isso ele consegue. Então aí ele sai, obviamente, muito pequeno dali. Tomou uma pressão danada, né? Saíram várias notícias durante a semana que ele tava pensando em renunciar. Né? Renunciar, porque, enfim, a pressão danada, foi em cima. O que eu acho errado, enfim, da família dele, das filhas dele, não sei o quê. E o Memphis volta felizão. Você vê. No dia seguinte, o cara me lança uma música xingando o vice-presidente do clube. Ele volta felizão, mano, que botou por cima. Óbvio, nos braços da torcida, claro. Então, assim, foi inesperado, foi. Eu achei que esse assunto já tinha morrido. Eu não achei que ele fosse voltar pra trás. Mas o que mostra quão banana ele é. É deprimente, né? Quando as coisas acontecem no clube. E você, Ana, como é que viu essa novela toda e esse final aí? Te deixou feliz ou foi um final meio Lost aí, uma porcaria, ninguém gostou? Não, me deixou feliz. Me deixou muito Mentira, feliz. O final do Lost é bom pra caralho. Ainda, eu não sei, não assisti Lost, não assisti o final do Lost. Mas me deixou feliz o final do Memphis. Ainda mais depois de quinta-feira, né? Que ele dá o passe pra gol. Hoje, se ele tivesse feito aquele gol, então eu já tinha se pago, né? Mas eu vou te falar que eu achei a coisa muito estranha, né? Porque ele recebe um não do Corinthians e fala que vai dar entrevista, né? Que vai soltar os cachorros e não sei o quê. Mas o cara não vai embora, ele recebe um não e não vai embora. Eu achei muito esquisito. Eu não sei, eu acho que ainda vai sair mais coisa dessa história ainda. Tem alguma coisa, tem algum meio ali que a gente não tá sabendo, alguma coisa que não foi contada. Porque também passou um tempo e ele também não deu entrevista porra nenhuma pra falar o que tinha acontecido, né? Eu até esperei pra ver se ele ia aparecer no Fantástico, nada. E de repente ele renova, ele aceita, vamos renegociar, sei lá. Eu achei tudo muito esquisito, mas eu gostei. Então, tipo, pra mim tá bom. Acho que todo mundo vai ganhar aí. O Corinthians vai ganhar, o Memphis vai ganhar e espero que a gente ganhe mais títulos com ele em campo. Porque assim, qualquer coisa é melhor que o Pedro Raul. Só o Osmar que perdeu de vez nessa história, né? Não tem mas você não pode perder uma coisa que você já não tinha, né? Então dane-se também, foda-se. Enfim, não estou preocupado com a derrota do Osmar Stabile. É tipo o caso de que a situação que ele se colocou era derrota de qualquer jeito. Se ele não renova, era derrota. Se ele renovou do jeito que renovou, também era derrota. Porque não tinha que ter não renovado,
lá atrás, como a gente comentou aqui tantas outras vezes, né, Dudu? O que você achou aí do desenrolar todo e do final dessa novela? Foi o final feliz pra você? Tudo ajuda muito pelo resultado de quinta-feira, né? Se a gente não tivesse passado, se classificado na quinta, talvez hoje fosse um pouquinho diferente. Do jeito que tudo aconteceu, eu esperava que ele fosse colocar mais a boca no trombone, falar alguma coisa, ou depois não... Ele ainda conseguiu, abriu mais exceções ainda, né? Não, então me paga menos aqui, tiro daqui, enfim. Mas eu tava querendo que ele renovasse. É craque? Não é craque, mas ele é um jogador diferenciado, é um jogador que sabe que vai causar preocupação na defesa adversária, vão todo mundo para cima dele, abre alguns espaços para os meias que estão por trás, enfim. Foi super importante, o Corinthians estava precisando. Se a gente não consegue contratar, vamos pelo menos tentar manter quem estava aí. Já que ficou tudo estranho, vamos deixar essa parte mais para frente, vamos aproveitar agora. Estamos precisando, né? Prova disso é que a gente vê quando ele não joga. Não, a diferença é enorme e com a vontade que ele voltou, né? Voltou jogando com muita vontade, enfim, da partida da Libertadores. Hoje também, quando entrou contra o Curitiba, mostrou muita vontade, muito empenho. Uma coisa que em 2026 a gente tinha visto pouco, aquela história da Copa do Mundo que a gente já tanto falou aqui, né? Enfim, eu queria dizer assim que eu tinha dado um pouco essa letra lá atrás, né? De que o Corinthians, bem organizadinho dentro de campo, classificado na Libertadores, o Memphis iria querer ficar no Corinthians. Porque aqui ele está muito mais perto da glória, né? Com a glória eterna, com ser campeão e tudo mais, do que qualquer outro time que ele fosse jogar, enfim. E para mim ele quer marcar a história, quer ficar conhecido, além do fato daqui de São Paulo ser uma cidade com muitas oportunidades de negócio para ele. Enfim, todo mundo fala muito da ligação dele com o Pedro Silveira, ex-diretor financeiro do Corinthians, enfim, que tem muitos negócios aqui na cidade, enfim, que também podem ter ajudado ali a cabeça do Memphis querer ficar, né? Agora, eu achei uma vantagem em a gente ter o Pedro Raul no elenco, porque com o Pedro Raul no elenco a gente pode apontar e falar quem que é caro. É o Memphis ou é o Pedro Raul? E todo mundo vai apontar que o cara é o Pedro Raul pelo futebolzinho que ele joga. Se não tivesse o Pedro Raul aqui, a gente ia ficar sem apontar o dedo, ia ficar meio perdido ali. Então eu achei a função do Pedro Raul nesse elenco, é deixar o Memphis Depay mais barato. Cada minuto que o Pedro Raul joga é $1 milhão a mais pro Memphis que a gente quer ter vontade de dar, né? Vou dar mais dinheiro pro Memphis, porque com esse cara aqui não vai dar. Como o Gibson comentou, no dia seguinte da partida ele já mandou um clipe botando o Parque São Jorge pegando fogo, que todo corintiano adorou, só o pessoal do Associativo que não gostou, e a intenção era essa mesmo, era provocar o pessoal do Associativo. Ele acertou em cheio no alvo, mais uma vez, né? Mais uma vez, ao contrário do Pedro Raul, que não acerta o alvo há muito tempo, né? E o SofaScore lançou essa aqui depois do jogo do Corinthians, jogadores da Série E com mais assistências em mata-matas desde a estreia do Memphis Depay, né? Então, mais assistências desde a estreia do Memphis Depay é o Memphis Depay, que é o primeiro lugar com essa assistência no jogo. 9 assistências em 21 partidas de mata-mata, ficando em primeiro lugar. Em segundo tá o Scarpa também, que tem 9 assistências, mas em 32 partidas. Então, tá aí o Memphis Depay mostrando que vale muito o que estamos pagando por ele, apesar dos antes dizerem que não. Quase uma assistência a cada 2 jogos, né? Enfim, e o Thomas Rossolino também lançou uma outra estatística que eu vou trazer aqui para o nosso quiz da Irmandade Corintiana. Com essa assistência do Memphis Depay, ele está entre os top 10 jogadores com mais assistências pelo Corinthians em jogos da Conmebol. Ele está em 10º lugar com 6 assistências em jogos da Conmebol. E eu quero saber quem são os outros 9 da lista, meus amigos. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca era um chute certíssimo, Dudu. Disparado na frente. 31 assistências em jogos da Conmebol. Jadson. O Jadson ia falar. O Jadson é o 5º colocado com 8 assistências, Ana. Renato Augusto? Renato Augusto não está na lista. Fábio Santos? Fábio Santos não está na lista. Não está também, não. O Renato Augusto tinha uma coisa curiosa, né? Quando ele jogava do lado do Jadson,
enfim, a melhor fase do Corinthians e dos dois ali, é que ele costumava dar o passe antes do passe pro gol. Enfim, só uma curiosidade. Mas... Fagner é um bom chute, Gibson. 7º lugar, com 7 assistências. Eu achei que vocês iam demorar para chegar no Fagner. Alex não tá, Ana. Acho que o Alex só jogou só uma, da Comebol? Competições jogos pela competições de Comebol, né? Então, então o Traíra vai estar lá, o Ricardinho vai estar, né? Ricardinho está. É o segundo colocado. Marcelinho, 31, presta atenção. O segundo colocado com 13. Então a distância é gigantesca, né? O Marcelinho, espetacular. Quem mais dá pra chutar? O Capetinha? O Gibson tá acertando mais que o Pedro Raul. Edilson! Porra! 4º lugar para o Edilson, 9 assistências. Eu acho que o Sheik vai estar também, o Emerson Sheik. Eu ia chutar o Sheik também. Pô, vocês estão bem demais de chute. Sheik, 9 assistências também. 3º lugar. Falta o 6º e o 9º. O 9º e o 8º. O 6º é uma lenda. O Romero. Boa. 8 assistências pro Romero. Então tá faltando o 8º e o 9º. O Paulinho? Paulinho não. O 9º está empatado com o Memphis com 6 assistências. Elias? Não. O 8º tá no elenco atual e o 9º é do elenco, enfim. Garro? É o Garro, é isso. É o Garro. 8º é o Garro. E o 9º... Tentando pensar um cara de meio campo. Volante, não é Paulinho. 2000. É o Rincon. Não. Ralf? Não. Vampeta. É o Vampeta das cambalhotas. Eu ia dar a dica da cambalhota. Enfim, Vampeta. 6 assistências pro Vampeta. Então aí, jogadores com mais assistências pelo Corinthians em jogos da Comebol. Marcelinho em primeiro lugar, Ricardinho, Sheik, Edilson, Jadson, Romero, a lenda, o Fagner, Garro, o Vampeta e agora o Memphis, que eu espero logo passe o Vampeta aí e consiga mais assistências em jogos aí da Libertadores, né? Enfim, Gibson, essa semana a gente viu a Gaviões entrando sério nos protestos aí contra a diretoria do Corinthians. Foram ali na frente do Ministério Público pedir intervenção judicial. Oficialmente a Gaviões está apoiando a intervenção judicial no Corinthians, né? Até agora eles não lançaram apoio oficial. Alguns membros da Gaviões lançaram apoios a Safiel, mas não o conjunto todo da Gaviões. Mas a Gaviões está já apoiando uma intervenção judicial no Corinthians. Protestos no jogo de meio de semana, levantando faixas e tal. E muitos protestos contra o Armando Mendonça, enfim, o vice lá acusado de roubo de uniforme e tudo mais. Que o Memphis tira um sarro no clipe, na música. Mas a Gaviões entrou séria na história de protestar contra essa diretoria toda aí. Olha, a Gaviões já tem a clareza de que a situação não só é insustentável, como é explosiva, né, financeira do clube. Política tá em frangalhas faz tempo, mas financeira é explosiva e não tem solução para aquilo, né? Não tem solução mágica. Ninguém vai chegar ali e vai botar uma grana e resolveu. Não vai. Do nada, né, do associativo. E assim, você vê, eu não lembro de outra organizada por intervenção judicial no clube, muito menos a principal organizada do clube, enfim, né? E acertadamente, enfim, né? Não estão errando nessa vez, né? E você vê, fizeram essa manifestação na frente do Ministério Público, fizeram no jogo, na quinta-feira, e fizeram no sábado, lá no próprio Parque São Jorge, né? E não só eles, enfim, as outras torcidas participaram também. E convocaram pra torcida em geral, mesmo que não é da associado para participar, mas é uma pressão que, assim, eu não sei se o Ministério Público sente esse tipo de pressão. A minha questão é essa. Eu acho legal pra caralho fazer, botar a boca no trombone, mas eu não sei se o Ministério Público tá preocupado com a torcida, exatamente. Acho que eles vão fazer uma intervenção quando eles veem que não tem mais jeito mesmo, o que eu acho que eles já demoraram pra ver, enfim. Espero que agilize pelo menos um pouco o processo, mas mesmo assim, enfim, fico feliz pelo movimento em si. Eu acho que apressar, enfim, eu espero que, enfim, não é um protesto para demora, mas em apoio, assim, se vocês quiserem, a gente não vai se revoltar, né? Talvez tivesse algum medo ali se a gente entrar com uma intervenção, o que a torcida vai fazer?
vai vir aqui quebrar o Ministério Público, vai sei lá o quê. Acho que esse protesto foi mais tipo, não, tá com vocês aí, ó, pode ir, pode intervir, que estamos todo mundo junto na barca. Eu acho que essa foi a intenção. E Ana, de novo, né, estamos com os direitos de imagem atrasados, já é o segundo mês seguido, partes dos salários incompletos ainda, não pagos, premiações atrasadas. A gente ouve o Osmar falar, não, eu quero resolver, mas... Não tem como resolver, não tem dinheiro, não tem de onde tirar mais dinheiro, não tem dinheiro. Né? Não tem de onde tirar, não tem mais como adiantar, já adiantou o que tinha que adiantar, então eles não têm de onde tirar, não tem como pagar. E eu concordo com o que você falou, eu acho que é mais a torcida falando, não pode ir que a gente não vai nos rebelar contra vocês e vamos tocar aí, porque a gente precisa de alguma maneira de parar, fechar a torneira, porque a torneira é muito grande. Aonde você vê tem coisa irregular no Corinthians, né? Então acho que precisa de alguém ali para tomar conta. E não é o associativo, não é o Osmar Stabile, não é ninguém que está lá dentro. Não é ninguém nessa tipo de configuração que vai resolver o problema do Corinthians. Infelizmente, chegou-se numa condição tal que não tem mais jeito de se manter esse tipo de administração do jeito que está, vai só pro buraco. Então, acho que todo mundo está percebendo isso, eles também sabem disso. Mas eles estão tentando o mínimo de sobrevivência ali, esperando que venha algum salvador da pátria aí, botar dinheiro, que o tempo passa e não acontece, e a gente vai se enfiando cada vez mais no buraco. A situação está terrível no Corinthians, no associativo lá, e eu espero que continue assim, que eles tomem alguma decisão prática para resolver o problema, né? Porque só falar que tem plano não adianta nada, né? E Dudu, teremos aí depois de muito, muito tempo uma semana livre ali, né? Para o Corinthians treinar e se preparar para o próximo jogo do Corinthians, que é contra o Santos no domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, transmissão da Globo e do Premiere. Aliás, são 2 semanas, né? Que teremos essa e a outra semana também livre, só com uma partida do Coringão. Hoje tivemos o Bidon levando o amarelo e jogaremos ali contra o Santos sem o Breno Bidon. É verdade. O Corinthians ainda tem que tomar cuidado porque tem alguns jogadores pendurados importantes, né? O Hugo Souza é um deles. O jogo contra o Santos eu acho que vai depender muito do que os jogadores vão responder aí, nesses que estão lesionados. Eu acho que o Yuri Alberto não joga ainda, acho que ele deve ser preservado, então tentar recuperar ele para a Libertadores. Eles não estão numa situação nada agradável no Campeonato Brasileiro, mas em função do que o Corinthians perdeu as 2 últimas partidas do Brasileiro, tendo essa semana livre de descanso, acho que o Diniz vai poder tentar colocar o melhor em campo para que a gente possa ganhar esse jogo, né? Porque estamos precisando, até porque depois o Corinthians descansa, como a gente falou, e joga em casa de novo. Então a gente precisa voltar a pontuar em casa, fazer a Neoquímica Arena ferver, que nem ferveu quinta-feira, para a gente recuperar os pontos perdidos. Esse pra mim é um jogo que tem que entrar para ganhar. Né? Vamos jogar em casa, o time adversário tá bem mais bagunçado que a gente, uma situação bem pior que a gente, torcida apoiando a gente, então assim, não dá para perder a terceira no Brasileiro seguido, e ainda mais desperdiçar ponto em casa. Então eu realmente espero que eles vençam essa partida e tragam 3 pontinhos. E você, Ana, nossa última derrota para eles na Neoquímica Arena foi em 2022, no Paulista, 2-1. Desde então, 6 jogos, 4 vitórias nossas e 2 empates. Eu espero a vitória. A gente tem que fazer os 6 pontos aí na sequência. Santos e Chapecoense. Somar 6 pontos, fazer 38 para ficar tranquilo e não ter perigo de ir para a zona ali da confusão, ali, como diria o Luxemburgo. Vamos lembrar que o Ceará começou a cair nos 15 minutos do segundo tempo da última rodada. Então tem que fazer os 45 logo, para depois conseguir ter uma gordura aí grande para jogar a Libertadores. Então tem que ganhar, não é jogo para fazer gracinha não, é jogo para ir para cima e já fazer 2-0 logo no primeiro tempo e acabar com a história. E se o Yuri tiver condição, tem que botar o Yuri. Tem que botar o Yuri, Ana, porque você sabe quantos gols ele já marcou contra o Santos? Muitos, eu não lembro quantos, mas muitos. Em 10 partidas contra o Santos, com a camisa do Corinthians, ele marcou 7 gols contra o ex-clube dele, né? Se a gente colocar o tempo que ele jogou no time do DVD, já seriam 8
gols que ele marcou. Então eu também colocaria o Yuri Alberto com uma perna boa, eu coloco ele para jogar e fazer valer a ele, quem sabe marcar mais gols. E, aliás, é o adversário contra o qual ele marcou mais gols, né? Com a camisa do Corinthians. Foram 7 em 10 partidas. Então é isso, meus camaradas. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 503. Mas não sem antes a Ana lembrar as nossas redes sociais, certo, Ana? Certo, a gente está ao vivo aqui no Instagram, né? no YouTube, no Telegram. Opa! Não! Ao vivo tá só no ouvindo YouTube. Só no YouTube. Só e no a gente YouTube. tem o Instagram, o TikTok, o X, o Blue Sky, SoundCloud, o Deezer, o Spotify. Todos eles Irmandade Timal, né? Como o Gilson diz. Irmandade Não, Corintiana. Irmandade Corintiana. Só no Sky ou no X lá, que é X ou X ou Twitter, que é Irmandade Timal. É isso. Egipção, semana que vem estaremos de volta. Do nosso horário tradicional, 7 horas da noite, se nada der errado no planeta Terra. E Dudu, essa semana comemoraremos gol do holandês ou não? Comemoraremos. Vai fazer gol no clássico, sim. É isso então, meus amigos. Até a semana que vem. Muito obrigado pela participação. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É Corinthians.